todo mundo hoje, a maioria tem, que é saúde. Sim. E às vezes a gente pega pessoas que não têm nem saúde, fazendo muito mais que outros que têm tudo. Então, parabéns, cara, parabéns por essa história. Obrigado. Incrível, Eu gosto muito de uma palavra que, até que tá na Bíblia, né? Fala que se você não é fiel no pouco, você não vai ser colocado no muito. Então não adianta querer muito se você não consegue fazer o melhor com o que você tem em mãos. Então eu não sou fiel ali no que eu tenho. Eu tenho aqui, meu primeiro veículo era uma bicicleta. Se eu não sou fiel com a minha bicicleta, não cuido dela, não... Como que eu quero ter um carro zero e quero ter... Se eu não sou fiel ao advogado, falando do advogado, o cara não é fiel com um funcionário que ele tem, com pouco que ele tem, como que ele quer ter dezenas, centenas de funcionários? Eu tava agora no escritório do Nelson Elias, agora em abril, né? Fui lá pessoalmente dar esse livro para ele, o maior advogado hoje do Brasil, né? Uma referência para todos nós, sempre foi uma referência para mim. Inclusive foi um sonho estar lá com ele e dar esse livro para ele, né? E o cara com 3.000 funcionários, gigante, várias unidades pelo Brasil. E ele falou: Alderito, eu honro até a minha menina da limpeza. Então, se você não consegue ser fiel com o que você tem na mão de recurso, não adianta querer muito, porque você não vai ser. Então, eu sempre faço essa análise. Cara, eu tô sendo fiel, eu quero mais, mas eu tô sendo fiel com o que eu tenho aqui. Eu tô sendo honesto, eu tô dando o meu melhor com o que eu tenho aqui. Por que o próprio mundo vai mandar as oportunidades? Porque o que a pessoa acredita, o universo, Deus, como que vai mandar novas oportunidades se eu não tô usufruindo das que eu tenho? Eu não conseguiria, o Rafa, chegar hoje no estado que a gente tem hoje de sociedade com o Flávio, com o Thiago, com o Joel J, se eu não honrasse aquela oportunidade daquela senhora que disse: tu quer vender as tortinhas? Se eu não honrasse aquela oportunidade, eu não teria a oportunidade de agora. Então, não é sobre ter ele ganha muito dinheiro porque ele teve a oportunidade, a sorte da vida. Não, é porque ele já aprendeu a aproveitar a oportunidade lá atrás, aquelas pequenas que são transformadas nas grandes, né? Então, eu gosto muito de uma frase que diz que... Nem sei se existe essa frase, se eu criei ela. Porque eu sempre ouvi muitas pessoas me dizerem: você tem que estar no lugar certo e na hora certa. Eu sempre ouvi muito isso, mas eu já estive em muitos lugares certos e na hora certa, e eu não era a pessoa certa. Então eu digo que você tem que estar em movimento para ser a pessoa certa na hora certa. Se tu tá fazendo tua parte, se tu tá se dedicando, lutando, estudando, se autodesenvolvendo, você vai ser a pessoa daquela oportunidade. Se não, não adianta estar no lugar certo e na hora certa, porque você não vai ser a pessoa certa. Pra mim é isso, vá se preparando pra ser a pessoa, que aí as oportunidades você vai criando. A vida é movimento, né? A vida é sempre. Movimento e é isso, cara, legal. Antes da gente continuar, só fazer um agradecimento aos nossos patrocinadores, a Tudo em Grãos, nosso grande parceiro, a DS Prime lá do Delton, né? Tem patrocinado a gente aí também. Gente boa demais. Pra alavancagem patrimonial. E o nosso Alivance Mentoring Club, que é meu clube de mentoria, também apoiador aqui do nosso podcast. É isso aí. Legal. Pessoal, entendendo, né, agora um pouco mais essa história, juntando os ciclos, qual que foi o ciclo mais desafiador de vocês agora na área da educação? O que tem, assim, sido o principal desafio de vocês? Eu acho que agora, né, que a gente, na verdade, como a gente tá nesse novo momento, né, do nosso negócio, e sempre o desafio é como a gente pode se superar. Então, porque como a gente cresceu muito rápido, então, e o crescimento rápido também traz, né, alguns problemas assim invisíveis que se a gente não está enxergando eles, pode nos trazer problemas mais à frente. Então a gente tem que ter agora um nível de superação muito alto. Então a gente precisa manter a entrega muito bem feita, trabalhar o nosso sucesso do cliente, né, ter mais vendas para alimentar o nosso ecossistema ali também, tá? Não esquecer, que nem o Alderito sempre fala, lá do início, nossa primeira mentorada, nossos primeiros mentorados, tá? Porque foi eles que nos trouxeram onde a gente está hoje. Não esquecer as pessoas que também nos trouxeram nesses ambientes que a gente está hoje. Então, é ser fiel também, honrar essas pessoas ali, mas é se superar. A cada dia uma superação maior pra gente, pro nosso negócio, tá? E não nos perder nesse meio de caminho, que a gente sabe que cada vez quando a gente acessa ambientes cada vez maiores, que
a gente está acostumado, às vezes, muitas das vezes tem algumas pessoas que acabam sendo deixadas a ser levadas por aquilo lá. E eu acho que isso a gente tem que sempre ter, né, isso em mente, né? Que a gente não pode esquecer de onde a gente veio, né? Então, os valores que nos trouxeram até aqui. E a gente sempre é muito fiel a esses valores, não só a nós, mas dentro do nosso ecossistema também. Porque quando a gente está criando esse ecossistema dentro da advocacia, esse ecossistema ele se retroalimenta. E a gente sabe muito bem que como nós estamos representando, né, esse movimento dentro da advocacia ali, que a gente tem um papel muito grande ali também. E a gente também tem que cuidar das pessoas que a gente está colocando ali nesse ecossistema para que se mantenha fiel aos nossos valores, né? Que não é fácil, né? A gente sabe que não é fácil manter, mas a superação é a cada dia. Então, desafios como de crescimento a gente sempre vai ter, né? Então, é vendas, né? É transformar cada vez a equipe que a gente tem mais uma equipe de alta performance, tá alinhado também mentalmente com o crescimento onde a gente quer chegar, então sempre está se antecipando, e eu acho que é algo que o Alderito trouxe aqui, e eu até trago em outras palavras, mas lá no início, seja no escritório de advocacia, quando a gente iniciou a nossa jornada, seja no mundo da educação, a gente sempre pensou como grande, mesmo sendo pequeno. Então, é sempre ter esse pensamento, por mais que a gente cresceu muito rápido, de certa forma podemos ser considerado grande hoje, a gente quer crescer muito mais ainda, alcançar níveis maiores ainda, mas a gente está pensando grande sempre, mas às vezes sempre sendo ali um pequeno, ou às vezes médio, né, dentro ali do cenário que a gente está. Então é superação a cada dia. É isso aí. O meu maior desafio, para mim, na minha visão, na educação, primeiro foi criar a visibilidade no digital, né? Criar ali a tua... Tem um nome, autoridade, né? Tua autoridade ali posicionamento, construir o posicionamento, que é diferente, né? E isso o que o Alderito traz é bem importante, porque como a gente vem de negócios, né, muito bem estruturados, 15 anos já, então a gente não tem aquela... A gente já tá... Nossa mente, ela tá preparada, assim, não, vou abrir aqui, mas eu já sei, eu sei como é que funciona, mas não. A gente não sabe, é um ambiente diferente, né, é um cenário diferente, é um ecossistema diferente. Então a educação é como uma empresa estivesse abrindo o primeiro escritório lá no início. Sim. A gente não pode Só que num modelo completamente diferente hoje. Porque o mundo mudou, né? Não é mais como era antigamente. Antigamente tu abria um negócio físico ali, tu pegava as pessoas da redondeza, rapidinho tu já tinha mais cliente, tu... Ainda, mesmo que tenha as limitações, por exemplo, da OAB, tu tinha mais facilidade, assim, tem um ponto positivo e um ponto negativo, né? Porque o digital tu consegue alcançar mais rápido e mais pessoas. No entanto, tu tem que ter um posicionamento muito claro e trabalhar isso. Então, qual era o meu desafio quando cheguei na educação? Porque antigamente eu falava somente com o meu consumidor final, empresa ou pessoa física, para consumir o produto jurídico lá, um processo, um auxílio jurídico. Agora a gente tinha que se comunicar com um advogado para vender uma solução da empresa dele. Então era um outro posicionamento, então isso foi e é desafiador até hoje, porque tu vai crescendo. Antigamente a gente tinha que acessar um cliente que pagava 3 mil. Hoje a gente acessa um cliente que no nosso Elo Clube agora ele paga ali 70 mil reais. É um outro posicionamento. Daqui a pouco eu tenho que acessar um cliente que ele paga. Então, tu tem que estar sempre se preocupando. Tem que estar muito claro quem você é para você, sem mudar os teus valores, mas ser intencional. Porque hoje não adianta só ser bom. Tu precisa parecer bom. E parecer é como eu me comporto, como eu me comunico, como que eu me visto, o que eu falo. Então, eu comecei a ter esse desafio de ter que trabalhar isso intencionalmente. Para mim, ainda mais eu que vinha de uma realidade de muita escassez, né? Então aí eu vi agora que um advogado ele queria ver o que tu vestia, o que não sei o que, ele valoriza isso e não tem pra onde correr, pô. Se tu pega ali, tu encontra ali com o Alderito todo mal vestido, tu ia me chamar pra dar uma palestra aqui no teu podcast, pra dar uma entrevista, não ia funcionar. Então a tua aparência, ela vai dizer muito sobre você, né? Então hoje no digital, pra mim o desafio ele sempre é esse, de você comunicar o que você quer de forma certa. Porque agora tu não tá com o cliente ali na tua frente. Cara, às vezes um vídeo, um negócio, tu se comunica errado, tu atrai um público errado. Então, pra mim, esse desafio, ele é constante, pô. Ele é constante, toda hora. Toda hora tem que... E conhecimento, vender conhecimento não é fácil também, né? Então, até porque dentro da nossa sociedade, as pessoas, elas não dão valor pra isso.
Elas pensam que o conhecimento é uma dica que tu vai dar para ela. Então, as pessoas não conseguem enxergar, né, tangibilizar, né? Porque para tu ter aquele conhecimento, teve que acessar muitos ambientes diferentes, teve que investir muito dinheiro. Então, hoje, se a gente cobra 70 mil reais dentro do nosso clube ali, é porque a gente investiu muito dinheiro. Então, a gente investiu mais de 500 mil reais, né, no ano passado, em ambientes assim que nos pudessem proporcionar esse conhecimento, assim, para a gente conseguir acessar, né, então, essas pessoas também, para que a gente conseguisse transbordar para as pessoas que estavam ao nosso redor, né? Então, vender conhecimento também não é fácil, é um desafio muito grande. Eu sei que para todos os cenários, mas na advocacia ainda mais, né? Porque o advogado está muito acostumado à especialização, ele está muito acostumado ao MBA, está muito acostumado ao doutorado, mais o nível educação tradicional, né? Então a gente tem que quebrar um pouco essa barreira, né? Eu sei que isso não é algo só da advocacia, praticamente quase todos os mercados, né? Mas a gente sempre sofre um pouco disso, né, também. Eu vivencio isso também, né? E sabe algo que eu sempre trago, que muitas vezes o advogado ali, ele não consegue compreender, ou qualquer profissional que seja, que não é só o conhecimento, não são só os 500 mil que vocês investirem em conhecimentos com outras pessoas. É a trajetória de vocês. Também. Né? Pô, vamos lá. Quantos anos a advocacia? Mais de 15 anos. Quantos anos a Mais de advocacia? 12 anos. 12 anos, 15 anos. São 27 anos de experiência na advocacia. Se chegasse com o teu conhecimento de hoje pro Thiago de 15 anos atrás, quanto que valeria? Quanto que tu ia errar menos e quanto que tu ia acertar mais? E a mesma coisa pra ti. Eu faço isso com todo empresário ou mentor que eu vou conversar. Cara, se tu chegasse com o que tu sabe hoje pro teu eu de 10 anos atrás, quanto tu ganharia mais e quanto que tu erraria menos? Eu trago sempre e gosto daquela analogia do cara que aperta um parafuso e cobra 50 mil pra apertar um parafuso. Né? E aí, mas quanto... Como assim 50 mil pra apertar um parafuso? Não, é 10 reais pra apertar o parafuso. Mas 49.990 pra saber qual parafuso apertar. Sim.